Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Insights com Dados. Aqui eu falo sobre as estratégias para você se tornar um analista de dados 5K em apenas 6 semanas. Eu sou o Lucas Amorim e o tema de hoje é PROC-V no Power BI. Se liga que depois da vinheta a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, vamos lá pessoal. No tema de hoje eu não vou ensinar a instalar e nem configurar a ferramenta na sua máquina, tá? Hoje a gente vai trabalhar nos conceitos de como funciona o PROC-V dentro do Power BI, beleza? Eu estou com o arquivo Excel aqui aberto, só para simular como funciona hoje no dia a dia das pessoas. E primeiro a gente tem que entender o que é PROC-V, tá? PROC-V ele é uma função do Excel que procura na vertical. Ou seja, sempre que uma pessoa precisa aqui colocar nas colunas do lado uma informação que vai ajudar ela a tomar uma decisão, ela usa o PROC-V, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho essa tabela de vendas e aqui você percebe que a gente só tem códigos, tá? Código do cliente, código da moeda, código do território, código do produto. Aqui você tem as vendas e aqui você tem as datas, tá? Você percebe que a gente não tem em nenhum momento aqui o nome do cliente, onde ele mora, o seu telefone, tá? Então, a partir desse momento que você precisa usar a função PROC-V para pegar dessa tabela aqui, ó, clientes, essa informação. E a gente usa isso com campo em comum, né? Então você vai pegar essa segunda tabela, ver qual campo se conversa com aquela primeira, que na verdade aqui é o Customer Key, né? Então aqui a gente tem essa Customer Key, aqui a gente tem essa Customer Key, vamos juntar as duas e trazer a informação aqui do lado, tá? Isso eu acredito que vocês já saibam, ou vocês já tenham visto alguém fazendo, é esse comportamento que o PROC-V faz, tá? Então aqui eu vou colocar na coluna G, ó, nome cliente, só para ficar mais claro, para quem ainda não fez essa função, tá? E aqui eu vou chamar a função PROC-V, beleza? PROC-V, ela pede um valor, então eu quero procurar esse valor aqui aonde? Nessa tabela aqui. E dessa tabela, qual coluna que eu quero retornar para aquela primeira? A terceira, que é o first name, tá? E aqui ele pede, você quer uma correspondência parecida ou você quer uma correspondência exata? Eu quero uma exata, então é o falso, tá? Feito isso, dou um Enter. Aqui você vê que ele já trouxe aqui para esse código do cliente 19, desculpa, esse código do cliente aqui, 21768, ele entendeu que é esse nome que está na outra tabela, beleza? Feito isso aqui, é só você arrastar para baixo e pronto, você já tem o nome de todos os clientes, tá? Então as pessoas vão colocando aqui do lado todas as colunas que ela não precisa e no final você tem o que a gente chama de tabelão. Uma única tabela com todas as informações para você trabalhar, seja numa tabela dinâmica, seja no gráfico, tá bom? Outra forma de você fazer PROC-V, se você não sabe a sintaxe, então vou colocar aqui nome cliente 2. Aqui você tem uma guia chamada fórmulas, aqui você tem inserir fórmulas. Aqui ele vai trazer as funções recentes que você utilizou, senão você pode procurar aqui a função PROC-V, tá? E aí ele vai trazer para você, ó. Aqui eu vou clicar. Nesse formato é uma forma mais intuitiva de você conseguir usar essa função. Tá? Lá você tem que saber a sintaxe, escrever parâmetro por parâmetro. Aqui não, você vai colocando nas caixinhas e te auxilia na formação dessa função. Tá? Valor procurado, mesma coisa, eu quero procurar esse valor e aí você pula para a caixinha de baixo, matriz da tabela. Eu quero procurar nessa tabela e qual valor que você quer procurar? Eu quero a coluna 3. E aqui também eu quero a correspondência exata, que é o falso. Tá? Feito isso, dou um OK. Veja que ele trouxe a mesma informação porque é a mesma função. Se você ver até aqui em cima, ó, essa função e essa daqui, ó, é a mesma coisa, tá? Feito isso, eu vou expandir para baixo e pronto, você tem todas as informações do cliente simplesmente na aba venda, tá? Feito isso, as pessoas vêm aqui e ocultam essa tabela porque aqui já tem a informação que ela precisa, tá? Então esse é o comportamento do PROC-V, procurar na vertical, tá? E como isso funciona no Power BI? Então vamos abrir o Power BI aqui. Top, para quem não conhece, essa é a ferramenta que a gente constrói nossos gráficos e dashboards. No tema de hoje eu não vou ensinar como é que você faz a importação dessas bases de dados, tá? Isso eu vou deixar para o próximo tema, para a gente focar só no funcionamento do PROC-V dentro do Power BI, beleza? Aqui vocês podem perceber na direita que eu já fiz a importação da aba cliente e da aba vendas, tá? E como é que funciona? No Excel, a gente viu que a gente usa a função PROC-V. Por que PROC-V? Toda vez que alguém te perguntar, porque ele procura na vertical, beleza? Ele procura na vertical. Power BI, como é que funciona? A gente tem 4 formas de fazer isso. Mesclar, uma função chamada lookup value,
outra função chamada Related e outra técnica chamada Relacionamentos, tá? Eu vou mostrar uma de cada vez para vocês. Primeiro, o mais conhecido, que é o Join. O Join, ele também tem um termo de mesclar consultas. Esse cara a gente faz dentro do Power Query, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então aqui com o Power BI Desktop aberto, eu vou lá para o Power Query. Para quem também não conhece, Power Query é a ferramenta que a gente faz todos os tratamentos de dados no Power BI. Também vou deixar um episódio só para ele, só para a gente falar do que é Power Query, linguagem M, tá bom? Aqui na esquerda a gente tem as duas tabelas, vendas e clientes novamente, beleza? O que a gente precisa fazer? A mesma coisa lá. Nessa tabela cliente, eu quero carregar aqui no final dela a coluna First Name. Eu preciso que essa coluna esteja aqui porque eu quero criar um relatório e não quero ficar navegando entre as abas. Beleza? É uma regra de negócio, tudo bem, tá? Vamos fazer isso. Então aqui em vendas, página inicial, combinar, mesclar consultas. Aqui ele vai te pedir o mesmo comportamento, uma coluna em comum entre as duas e depois você escolhe qual coluna você quer trazer para a primeira, beleza? Então, Custom Key na primeira, na segunda, Custom Key também. Aqui ele vai começar a avaliar se ele encontrou todas as correspondências da primeira e da segunda. O que é isso? Todos os IDs de clientes da primeira tabela, ele encontrou na segunda tabela? Se sim, ele vai trazer para você aqui embaixo, ó. Então, 60.398 registro da primeira tabela, eu consegui encontrar na segunda tabela. Então, todos os clientes estão lá, tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Feito isso, dou um OK. E aqui, ó, em vez de ele retornar somente uma coluna First Name, que é o que acontece lá no Excel, ele traz todas as colunas. Então, se eu clicar aqui em tabela, ó, não em cima do nome, mas aqui do lado da tabela, você vai perceber que ele trouxe toda a tabela de cliente, ó, com o número dele, com a chave de geografia dele, o nome dele, o último nome, a data de nascimento, o e-mail, tudo. Por quê? Aqui você pode expandir a tabela em todas as colunas. Lá no Excel você tem que fazer PROC-V para cada coluna. Ah, se eu quero trazer a data de nascimento do cliente agora, você vai lá, PROC-V, chave com chave e retorna a data de nascimento. Aqui não, você faz isso uma vez e aí você expande as colunas de uma vez só, tá bom? Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem essa caixinha de expandir e aqui ele traz, ó, quais colunas você quer trazer para essa tabela de vendas. Então, só para ficar mais claro, eu vou trazer aqui o First Name e o Last Name. Vou trazer essas duas colunas, tá bom? Vou dar um OK aqui embaixo, ó. Ele vai começar a carregar e olha aqui, ó. Agora a gente tem First Name e Last Name, tá? Esse nome cliente 02 foi o que a gente colocou lá. Então já estava lá no Excel, tá bom? Mas as colunas que eles trouxe pra gente agora foi essa aqui, ó, First Name e Last Name, beleza? Vocês perceberam que com uma única técnica eu consigo trazer todas as colunas de uma vez só, beleza? E outro assunto também bem importante que eu vou trazer em outra live, em outro vídeo, que é que você faz isso somente uma vez. Depois que você carrega e aplica, todas as vezes que você precisar atualizar essa informação, é simplesmente apertando um botão, tá? Essa foi a primeira forma, mesclar consultas, beleza? E aqui em cima você vê que ele até gera, ó, se eu voltar para essa etapa consultas mescladas, ele gera aqui a função que ele usou por trás para chegar nesse resultado. Mas aqui você não precisa saber nada disso, você viu que só foi clicando em algumas colunas, dando um OK, você já conseguiu chegar nesse resultado. Esse é o intuito da Microsoft, tá? Trazer uma ferramenta amigável para que você que não sabe programar, simplesmente apertando botões consiga chegar no resultado, beleza? Então a primeira parte foi o mesclar consultas, eu vou dar um fechar e aplicar, e agora a gente vai para o segundo modelo, que é o Lookup Value, beleza? Então deixa aqui abrir o bloco de notas. Então a primeira foi o Join, mesclar consultas, vocês entenderam como é que funciona, né? Agora a gente vai usar o Lookup Value. Essa função do Power BI tem o mesmo comportamento do PROC-V do Excel, tá? Só que aqui todas as funções são em inglês, porque isso aqui é uma função DAX, beleza? Então vamos fazer ela. É outra forma, em vez de você fazer lá o Join, mesclar consultas, você pode fazer aqui também usando o DAX, tá? Então aqui eu vou abrir essa aba de dados, vou lá para minha tabela vendas aqui na direita, tá? Vendas. E aqui eu vou criar uma coluna. No mesmo formato que a gente cria uma coluna no Excel, eu vou criar uma coluna aqui no final e falar qual a informação que eu quero, tá? Então aqui, nova coluna. Você já vê que ele já tem os nomes dos clientes que a gente fez lá em cima, né? Então a gente vai colocar outro nome aqui, ó. Vamos colocar
nome cliente look, só para a gente entender que essa coluna está usando a função lookup value, beleza? E aqui como é que a gente chama ela? Muito simples, look, quando você começa a escrever, automaticamente o DAX já preenche para você, tá bom? E aqui ele pede algumas informações. Primeiro, qual coluna que você quer retornar? Então, em qual tabela e qual coluna você quer retornar? Então, eu quero retornar essa first name. Vou começar a escrever aqui first name, ó. Ele já entendeu que tem uma tabela no sistema com uma coluna chamada first name, então é essa mesmo. E aqui ele pede qual campos incomuns você tem entre essas duas tabelas para fazer essa ligação. É igual no PROC-V, né? Então a gente tem aquela Customer Key. Então vamos lá, Customer Key, e aqui da primeira tabela cliente, que é da onde está vindo aqui o nome, tá? E depois a chave Customer Key de quem? Das nossas vendas. Então ficou assim a nossa sintaxe, ó. Cliente é a coluna que a gente está retornando, vai ser o final, o resultado, tá? Customer Key, a chave que vai ligar da tabela clientes com a Customer Key dessa tabela vendas, tá? Feito isso, dá um Enter. E aqui você já vai ter outra coluna com o nome do cliente, mais uma alternativa de você fazer esse relacionamento, tá bom? Então você pode até fazer um check aqui, ó, verificar se realmente está certo. Aqui a gente tem, essas duas colunas foram com PROC-V lá no arquivo original, não foi feito aqui no Power BI. E essa daqui, ó, foi o que a gente fez lá no Power Query, que usou o método mesclar consultas, tá? E essa última foi usando o lookup value. Lucas, qual é a melhor forma? Trabalhar lá no M, no Power Query, ou trabalhar aqui no DAX? Pessoal, isso vai para cada regra de negócio, tá? Não tem como eu falar que fazer no M vai ser menor, fazer no DAX vai ser menor, vai depender da necessidade da sua empresa, tá bom? Se você já fez toda a modelagem, se você já fez todo o tratamento lá, e aí surgiu uma demanda para você trazer uma coluna para essa tabela para analisar de forma rápida, aí sim você faz aqui no DAX usando o lookup value, porque ele só carrega uma vez e aí já fica na memória do seu computador, tá bom? Mas se você estiver trabalhando e já perceber que precisa colocar essa coluna lá nessa tabela, faz lá no M, faz lá no Power Query. Mescla as consultas, coloca um do lado da outra que você precisa e aí você não precisa fazer todo esse processamento aqui depois, beleza? Essa foi a segunda forma, agora vamos para a terceira, que é o Related, que também é uma função. E antes de você fazer essa função, você precisa fazer o relacionamento, beleza? É o próximo passo. Então deixa eu abrir aqui o bloco de notas, vamos lá. Então já foi o Join, mesclar consultas, Lookup Value e DAX e Related, também é uma função. Lucas, por que você está tocando nesse assunto de PROC-V? É porque muita gente que trabalha com Excel hoje acha que no Power BI não tem funções que vão entregar o mesmo resultado, tá? Então, se você tem um relatório lá no Excel, tem várias tabelas dinâmicas, vários relatórios, vários gráficos, pode ficar sossegado que no Power BI você vai ter não só uma, mas 4 opções de fazer o mesmo processo, tá bom? E é o que eu estou te mostrando hoje aqui. Então você vai ter mesclar consulta, vai ter lookup value, vai ter related e vai ter os relacionamentos. E aí fica a sua escolha usar uma dessas funções, uma dessas configurações para colocar sua coluna lá na sua tabela, beleza? Então o related é uma função também da família DAX. Como é que a gente faz? Também a gente precisa vir na tabela que vai receber essa coluna, então na nossa tabela vendas. Só que antes de a gente vir aqui e criar uma nova coluna, a gente precisa relacionar elas. A gente precisa falar que as duas se conversam, tá? Aqui no lookup value não precisa, porque ele vai procurar todas as tabelas do sistema. Na função related não, você precisa ter uma relação entre elas. E como é que a gente faz relação aqui no Power BI? Aqui você vai ter essa guia, ó, que é modelo, de nome modelo, mas a gente costuma dizer que é aonde faz os relacionamentos. Você percebe que ele já entendeu o relacionamento dessas duas tabelas. Essa seta aqui está indicando para a gente que essas duas têm um relacionamento. Tem dois campos em comuns que podem serem relacionados, tá? Se você parar o cursor aqui em cima, ó, ele vai ver que ele fica destacado em amarelo, né? E ele fala quais colunas ele está usando da cliente e da venda. Então ele usou a coluna Customer Key e usou a coluna Customer Key de vendas. Então esse relacionamento está ativo. O que ele está dizendo? Tanto essa tabela quanto essa tabela podem se conversar e trazer informações uma da outra, beleza? Vou voltar para lá, para o dados. Isso, se não tiver feito, tem que ser feito, tá, pessoal? Aqui já reconheceu automático, mas se o seu não tiver feito, você tem que vir aqui em criar. Então, eu vou deletar aqui, ó, só para ficar mais claro, né?
Então, se você importar o seu modelo e essas duas tabelas não tiverem relacionadas, deixa eu excluir, parece que não excluiu. Beleza, agora sim. O que você vai ter que fazer? Pegar a coluna aqui, Customer Key, e arrastar lá para Customer Key de vendas. Tem que ser a coluna que contém os dados em comum, tá? Então, soltei e aí ele faz o relacionamento aqui pra gente, tá bom? Essa setinha indica o relacionamento. Voltando aqui para os dados, deixa eu minimizar aqui. Vou na minha tabela vendas, vou criar uma nova coluna. E aqui eu vou colocar nome, cliente, related. Beleza? Para a gente saber que a gente usou uma função related. Feito isso, vou chamar a função related. Você começa a escrever, ela já preenche para você, tá? Feito isso, você procura a sua tabela. Então eu quero trazer a coluna first name da tabela clientes. É simplesmente isso. Ele te pede a coluna que você quer retornar da tabela que está relacionada. Então, first name, só isso. Dá um enter. E pronto, aqui você tem a informação que você precisa, tá bom? Essa função também é muito prática, só que se você precisar trazer mais de uma coluna ao mesmo tempo, nem a função related e nem a função lookup_value vai te ajudar. Vai ter que fazer uma por uma. Então você vai ter que vir aqui, criar nova coluna, trazer o last name, criar uma nova coluna, trazer o nome do país e assim sucessivamente, igual ao do Excel, tá bom? Mas se você quiser trazer tudo de uma vez, aí você usa aquela função, aquele método, né, de mesclar consultas, que foi o primeiro que eu passei para vocês, e lá você lista todo mundo de uma vez só, beleza? Essa foi mais uma forma de fazer o PROC-V usando o Related. Lembrando que elas precisam estar relacionadas, então precisa haver essa setinha entre as duas tabelas, senão não funciona. Eu vou até excluir agora aqui para mostrar para vocês, ó. Excluir o relacionamento e vou voltar lá para aquela coluna que a gente acabou de criar. E ela vai dar um erro, tá? É natural porque ela não entendeu que essas duas colunas têm relacionamento, não se conversam, tá? Então vou colocar aqui de novo, ó. Customer Key com Customer Key. Feito, volto lá, saiu o erro, beleza? Agora vamos para a última forma de fazer PROC-V, que é o relacionamento e o que eu acho mais interessante, já que você não precisa ficar colocando várias colunas em ambas as tabelas, você simplesmente relaciona e no gráfico, na hora da execução, você pede para trazer o nome do cliente, o telefone, e-mail que você quer apresentar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Uma dúvida, Lucas, consigo pegar minha planilha do Excel, que já tem os meus PROC-Vs, e importar aqui para o Power BI? Consegue. Então você viu que a gente fez o PROC-V lá no Excel e depois a gente importou aqui para o Power BI. É recomendável? Não, tá? Porque aí você vai ficar amarrado à fórmula do Excel. Então se em algum momento alguma pessoa for lá no Excel e alterar aquela fórmula e mudar a coluna, por exemplo, que ele está retornando, você já não vai ter rastreabilidade, tá? Então é interessante você trazer a tabela com dado bruto, que a gente chama, né? O dado que é gerado, assim que sai do sistema, assim que sai da sua aplicação, traz para dentro do Power BI e aqui você faz os seus PROC-Vs, né? Entre aspas. Aqui você faz o seu mesclar consultas, faz o seu lookup_value, faz o seu related, porque aqui sim você vai ter controle do que está sendo feito. Então você pode ir lá no etapas aplicadas e ver como é que foi feito aquele relacionamento, aquele PROC-V, e aí fica mais fácil para você dar manutenção depois, beleza? Então vamos lá para a última etapa, que é o relacionamentos. Esse aqui é um dos mais importantes, né? O que mais feito hoje dentro dos projetos de relatórios é você fazer os relacionamentos, tá? E o que é relacionamentos, Lucas? Aqui na aba modelo, como eu mostrei para vocês, isso aqui é um relacionamento. A gente pegou uma tabela e ligou ela em outra tabela e falou que você quer que as duas se conversem, que as duas se relacionem. Então a partir do momento que eu criar um gráfico aqui e quiser ver essa venda por cliente, ele vai pegar aqui dessa tabela, deixa eu tirar o zoom, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os valores dessa tabela, só que ele vai olhar os clientes dessa tabela, não só o nome do cliente, você pode ver o e-mail, você pode ver a educação, né, o nível de educação do cliente, você pode ver a data de nascimento, o endereço, o gênero, ou seja, qualquer informação que você queira analisar do seu cliente, é através desse relacionamento aqui que isso vai funcionar. Em tempo de execução, você percebe que aqui a gente não está mandando nenhuma coluna para cá usando esse método.
a gente está usando a setinha que vai fazer isso em tempo de execução, pegar as informações e jogar no gráfico, tá bom? Como funciona isso na prática? Eu vou para essa primeira aba aqui, que é a aba de relatório. Então é aqui que a gente cria de fato os gráficos, tá? Que vão ser apresentados depois para sua gestão. E aqui a gente vai criar um gráfico simples, beleza? Eu vou criar aqui um gráfico de coluna clusterizados. Eu vou aumentar ele aqui. Também não vou focar em parte visual, em questão de medidas, tá? Hoje é só para mostrar como funciona o relacionamento dentro do Power BI. E aqui, ó, eu vou pegar nas minhas vendas os seus amount, que é os valores, né? E aqui eu quero analisar isso por first name. Podia muito bem pegar esses caras aqui, né? Que a gente já colocou, ó, nome do cliente, que foi PROC-V, nome do cliente, que foi com a função no Cap Value, ou com a função Related, só que não. Eu quero pegar da tabela cliente, porque a gente tem um relacionamento. Então, eu vou lá na tabela clientes, e aqui, ó, eu vou procurar a coluna first name, e vou arrastar aqui para eixo. Feito isso, aqui a gente tem um gráfico com venda a venda do seu cliente, sem precisar trazer a coluna para sua tabela vendas, beleza? Ah, Lucas, consigo analisar isso por outra coisa? Consegue. Então, vamos pegar esse terceiro gráfico aqui, ó, gráfico de barra clusterizados, e vamos fazer a mesma coisa. Eu quero analisar aqui, vou pegar na tabela vendas aqui os seus amount, deixa eu jogar aqui, e no eixo eu quero analisar isso lá na minha tabela vendas, eu quero analisar isso pelo gênero, e jogo aqui. Aqui parece que ficou igual os números, né? Mas você vê que tem uma diferença, ó. Então, se eu parar o cursor aqui, a gente tem 14.813.000 e aqui a gente tem 14.545.000, tá? Então, você viu que o relacionamento está funcionando para qualquer coluna que você tenha na sua tabela clientes. Mesma coisa do Related. Se você vir aqui e simplesmente excluir esse relacionamento, falar que as duas não se conversam mais, quando você voltar lá no gráfico, ele não vai dar um erro no gráfico, tá? Mas os números vão ficar repetindo para todo mundo. Então aqui, se você parar aqui, você vai ver que ele vai ter o total. Então ele não está mais avaliando se é feminino ou masculino. Então ele trouxe o total para esse cara, total para esse aqui. E nos nomes também a mesma coisa. Ele não está entendendo que tem um relacionamento. Então ele não sabe que tem que colocar os valores exatamente para cada cliente. Beleza? Então essa também é uma forma de você fazer um PROC-V dentro do Power BI, que é os relacionamentos e os mais utilizados hoje dentro da ferramenta. Pessoal, por que eu bato na tecla que relacionamentos é muito importante e bem mais eficaz quando você trabalha no projeto com o Power BI, tá? Aqui no Excel, a gente estava trabalhando com aquelas duas abas, né, venda e clientes, que eu acabei ocultando aqui. Só que no cenário atual da sua empresa, você não vai ter essas duas abas, você vai ter muito mais, você vai ter 5, você vai ter 10, 15, 20. Então imagina você ter que fazer PROC-V para cada uma dessas abas para retornar a coluna que você quer. E isso aqui vai ficar gigantesco, isso aqui vai ficar muito grande. E é muito ruim você ter que ficar congelando aqui essa coluna para arrastar para o lado para ver qual a informação daquela linha, tá? Isso acontece porque eu já passei por isso, eu já fiz isso, então eu sei o trabalho que dá, tá? No Power BI não. Aqui no Power BI, como que a gente usa os relacionamentos a nosso favor? Então aqui você pode perceber que eu tenho várias tabelas. Então você entende que cada um desses caras aqui, ó, é uma guia do Excel. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente já tem 8 abas, tá? E se a gente não tivesse o relacionamento entre elas, eu teria que colocar em uma tabela 8 a 10 a 20 colunas para a gente trabalhar nesses gráficos aqui. Só que a forma de montar os relacionamentos, que é o que eu mostrei agora há pouco, olha aqui que eu fiz, ó. Eu peguei uma tabela, aqui é minha tabela F Internet Sales, é minha tabela vendas, tá? Vamos supor que é minha tabela vendas. E aqui eu tenho várias outras tabelas. E essas tabelas têm as descrições que eu preciso lá da minha tabela vendas. Então, em vez de ficar jogando colunas para cá, ó, pegando essa, jogando coluna para cá, para cá, para cá, eu simplesmente relacionei com os campos incomuns. E lá no gráfico, depois a gente somente arrasta e solta e monta as visualizações em tempo de execução, tá bom? Então, a minha dica para vocês é, quando trabalhar no Power BI, tentem usar relacionamentos no Power BI, tá? Não tentem fazer isso na fonte de dados e depois tragam para cá, principalmente no Excel, fazer PROC-V lá e depois trazer para cá, porque você pode ter perca de performance ao longo do tempo, tá? Aqui na nossa tabela são poucos dados, então isso não significa muito em tamanho, mas como eu falei, no mundo real pode ser que você trabalhe com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de registros e isso vai impactar no dia a dia para o seu usuário final fazer essa análise, beleza? Então fica aqui minha dica,
use relacionamentos dentro do Power BI. Então, pessoal, e como é que funciona a questão da automatização, tá? O Power BI, a gente tem o trabalho que a gente chama pela primeira vez, porque você vai pegar a ferramenta, vai construir os seus relatórios, seus dashboards, e da próxima vez você vai automatizar para que isso seja atualizado sozinho, tá bom? Então, por isso que hoje no mercado a gente fala, você trabalha com Excel ou você trabalha pro Excel? Por que a gente diz isso? Porque muitas vezes quando surge uma tabela nova, uma informação nova, você tem que fazer as funções PROC-V na mão de novo para pegar uma por uma, tá? No Power BI a gente tenta automatizar o máximo possível. Então o trabalho vai ficar na primeira vez, você vai conectar nas suas tabelas, vai criar seus relacionamentos, suas medidas, a sua modelagem em si, e depois ela tem que fazer sozinho, tá? Senão não tem o porquê de você ter uma ferramenta Self-Service BI, uma ferramenta que trabalhe para você no final das contas, tá? E como funciona aqui? Eu vou abrir aquele arquivo de novo do Excel que a gente estava trabalhando, que é esse arquivo aqui, ó, Internet Sales, só para a gente simular como ficaria se alguém colocasse uma coluna nova lá no nosso arquivo, ou excluísse, ou renomeasse, que seja, tá? Então aqui está a nossa tabela, vendas e clientes, e vamos supor que aqui na última coluna da tabela clientes colocaram uma coluna nova, quantidade veículos, tá? Quantidade de veículos de cada cliente. E aqui eu vou usar uma função bem simples do Excel, que é aleatório entre, só para gerar um número randômico aqui, tá? De 1 até 10. Beleza? Vou colocar para baixo para ele preencher para mim. Beleza, aqui a gente tem quantidade de veículos só para critério de exemplo, tá? Fiz a alteração na minha base de dados, vou salvar, tá? Precisa salvar. Depois eu vou fechar esse arquivo aqui, tá bom? Essa alteração foi feita, não preciso fazer mais nada aqui. Lá no Power BI Desktop, no arquivo que a gente estava mexendo, como eu mostrei para vocês como é que faz os PROC-Vs, né? Aqui eu vou entrar no Power Query só para a gente ver como é que ficou a questão das etapas aplicadas, né? Do que a gente fez de alteração lá. Lembra que a gente viu na tabela vendas, que a gente fez as consultas mescladas, que a gente expandiu as colunas, tá bom? Quando a gente faz essa etapa aqui, etapas aplicadas, isso aqui é bem parecido com a macro do Excel, bem parecido com o VBA. Se você já fez macro, você deve se recordar que você dá o start, você começa a fazer várias tarefas. Depois que você entra lá no VBA, que é a linguagem por trás disso, você vê que ele gerou várias linhas de código. Cada linha de código refere-se a uma alteração que você fez nos seus dados. Aqui não é muito diferente, tá? Essas etapas aplicadas vai gravar para você tudo o que você fez, para depois, se você quiser alterar, se você quiser incluir alguma etapa nova, tudo vai ficar nessa caixinha aqui, etapas aplicadas, tá bom? Beleza, aqui a gente não vai alterar nada, porque a gente já fez na primeira vez. E perceba que aqui nessa tabela clientes a gente não tem ainda a coluna quantidade de veículos. Ó, se você perceber aqui embaixo, a gente não tem aqui ainda a coluna quantidade de veículos. Por quê? A gente não falou para o Power BI atualizar o arquivo. Então como que a gente faz isso? Aqui na página inicial você tem esse botão aqui, ó, atualizar. Esse cara aqui, ó. No momento que eu der um atualizar, ele vai lá no meu arquivo do Excel, vai verificar se houve alguma alteração e vai trazer o registro para a gente. Agora você vai perceber que aqui embaixo, ó, automaticamente ele já trouxe a coluna, tá aqui mais para baixo, né? A coluna quantidade de veículos, sem você precisar falar para ele, tá bom? E agora como é que a gente monta um visual com ele, já que a gente está usando os relacionamentos, tá? Lembrando, relacionamentos é a setinha ligando uma tabela na outra pelos campos em comuns, e aqui o nosso campo em comum é o Customer Key. Beleza? Então vou voltar lá, vou criar aqui um visual igual a esse cara aqui, só que agora eu quero analisar o cliente, o first name, né? Deixa eu tirar esse cara aqui, first name por quantidade de veículos. Pronto, a gente já tem um relatório quantidade de veículos por cliente, simplesmente arrastando e soltando. Lucas, isso funcionou porque você fez a técnica de relacionamento. Se eu usasse aquela técnica de mesclar consultas, lookup value e related, também ia funcionar? Para essas duas aqui, você também teria que criar uma coluna nova, igual no Excel, um PROC-V, uma coluna nova, e resgatar aquela coluna quantidade de veículos, pessoal. Então aqui, ó, se você viesse aqui, por exemplo, nas vendas, e aqui eu quero a coluna quantidade de clientes, eu quero nessa tabela, porque para mim fica mais fácil a organização, beleza, você teria que criar uma coluna nova aqui e fazer a mesma função que a gente usou, ou a related ou a lookup value.
Lá no mesclar consultas, você teria que na hora de expandir aquelas tabelas, deixa eu voltar lá para a gente recapitular. Lembra que na hora que eu expandi as tabelas eu falei quais colunas eu quero trazer para essa tabela as vendas. Então aqui, ó, clientes expandidos. O que eu falei nos clientes expandidos? Traga essas colunas para mim. Então você tem que voltar no Power Query e procurar aqui a quantidade de veículos e selecionar ela também. Aí nesse momento ela iria fazer parte aqui da sua tabela de vendas, tá? Mas aí eu digo mais uma vez, usando o relacionamento você não precisa de nada disso, porque todas as colunas que seu arquivo tiver, você vai conseguir enxergar aqui e vai conseguir utilizar nos seus visuais, beleza? E esse foi o episódio de hoje, pessoal, do Insights com Dados, aqui onde eu trago as estratégias para você se tornar um analista de dados 5K em apenas 6 semanas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.